Em Lucas 17, do versículo 11 ao 20, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, aqui está a passagem bíblica lida, e importante, é uma história. Nesta história nós vamos tirar aqui o valor do nosso sermão, que é a gratidão. Este Jesus estava vindo, provavelmente ele estava vindo da Galileia, e ele passou entre um caminho, ele estava passando entre um caminho da Galileia junto a Samaria, e ele estava indo para Jerusalém. Então ele estava indo para a província da Judéia. Naquela época Roma dominava, e Roma tinha dividido o território de Israel em províncias, e Galileia era uma de suas províncias, Pérea era outra de sua província, Judéia outra província, e Samaria outra província. Tá certo que os judeus odiavam os samaritanos, porque os samaritanos foram povos colocados lá depois que foi invadido Israel, e esses povos eram idólatras, e os judeus não tinham muito gosto com eles. E depois também, quando Esdras volta do cativeiro da Babilônia, cá é só os judeus, ele faz os maridos que casaram com estrangeira largar suas mulheres, e essas foram para Samaria e ficaram ali. Então era um povo místico, que adorava Deus, os deuses dos judeus, mas também adorava outros deuses. Era uma mistura. Era considerado impuros. Certo que todo leproso, depois que apresentava aos sacerdotes, os sacerdotes davam uma regra para eles: olha, vocês não podem ficar na cidade, não pode encontrar uma pessoa sã no caminho, e se encontrar, fique de longe e grita: imundo, imundo! Fala que eu sou imundo, para que essa pessoa, ela não pegue a sua lepra. Então, ali estava 10 leprosos, 9 judeu, com certeza, e um samaritano. Estava em um lugarejo, um pequeno lugar. Eu acredito que era até mesmo uma cidade, ou não cidade, né? Um lugarejo de doentes, incluindo leprosos. E eles estavam neste lugar, e Jesus passou por ali, e passou dentro do caminho aonde ficava aquela aldeia. É certo, então, que essa aldeia, os 10, vendo Jesus de longe, começaram a gritar: Mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E Jesus não falou: olha, eu vou curar vocês, eu vou tornar vocês curados agora. Só disse o que mandava a lei: vai lá, apresenta aos sacerdotes. Porque eles tinham que apresentar aos sacerdotes se eles estavam limpos. Os sacerdotes
vendo que que estavam limpos, agora davam ordem para eles ficarem no meio do povo, podia habitar nas cidades, podia ter comunhão com outras pessoas. Se um leproso encontrasse pessoas e não falasse que ele era imundo e se aproximasse dessa pessoa muito próximo, ele poderia ser apedrejado. Ou a sentença era a morte. Então era muito complicado para ser leproso naquela época. Esses homens estavam em uma situação muito delicada, muito difícil. E quando eles começaram a clamar a Jesus, e Jesus só falou, vai lá e mostra para os sacerdotes, eles foram nessa palavra. Eles creram. E disse, não, eu vou nessa palavra. E foram, e quando chegaram lá, indo ao caminho, eles perceberam que eles estavam limpos, que eles estavam curados. Mas somente o samaritano que teve a gratidão de voltar a Jesus. Os outros poderiam ter voltado a Jesus agradecido, mas não fez isso, porque preferiram ir aonde estava a lei, aonde estava a regra da lei. Eles preferiram mais se mostrar aos sacerdotes que nada fez por eles do que vir glorificar o Deus encarnado, Jesus Cristo, o mestre que eles estavam esperando. Mas o samaritano nada tinha para ir lá apresentar sacerdotes, porque era samaritano. Ele não estava ali por religião, ele estava ali em busca de sua cura. Mas o reconhecimento dele falou mais alto do que a atitude daqueles 9 que foram para a religião. Então observem bem, se você, amado e amada, quando recebe algo de Jesus, tem que ter, em princípio, não a sua religiosidade, porque Jesus não é uma religião, Jesus não é uma placa de uma igreja, Jesus não é um credo religioso, Jesus é Deus. E, através do Espírito Santo, todos nós, juntos, somos a sua igreja. Quando você for curado de alguma coisa, ou Deus te der uma bênção, não procura somente ir à igreja e dar um testemunho para os irmãos lá, não. Testifique nas ruas, testifique aonde for. Eu fui curado. Deus me curou. Eu orei e Deus me curou. Dá o seu testemunho para tantos quantos você puder ouvir. Tantos quanto puderem ouvir a você. E seja grato a Deus. Agradeça ao Senhor. Essa é a mensagem de hoje. A gratidão do samaritano. Ele, o homem que não foi atrás dos religiosos, mas veio atrás do Deus vivo. Às vezes você está atrás de religião e não está atrás do Deus vivo. A religião não foi feita por Deus. O homem criou religião. Mas Deus é sempre eterno. E é Deus que fez você. Então não estou aqui desfazendo da igreja una, ou a igreja única, que é a igreja do Senhor, que está em gozo celestial com Deus. Eu estou aqui falando que pessoas ficam mais presas a congregações, a igrejas, do que o próprio Deus. E não usa de gratidão com Deus. Ao levantar de manhã, agradeça pela vida. Ao comer, agradeça pelo o alimento que Deus está te dando. Ao andar, agradeça a Deus porque você está andando por enquanto. Se está jovem, agradeça pela sua juventude. Se chegou a uma idade avançada, agradeça a Deus por tudo que tenha vivido e pelo que Deus tem para você. Então, sejamos gratos ao Senhor. Essa é a mensagem de hoje. E com essa, eu vou fazer uma oração, agradecendo ao Senhor Jesus por essa palavra. Que você faça como o leproso samaritano. Caia aos pés de Jesus e agradeça pela sua vida. Bondoso Mestre, Jesus, Santo de Israel,
Tu que curaste os 10 leprosos, que ali gritou de longe, e o Senhor tornou limpos. Tu, Senhor, que não quer nada em troca, nunca quis nada em troca pela sua obra, mas ficou contente e indagou, mas não foram 10 que foram limpos? Porque só tu volta a mim? Ele estava mostrando ali para os seus discípulos, Senhor, que a religião não pode ser maior do que o amor a ti. E o samaritano, sem a religião dos judeus, ele teve mais amor a ti do que os outros 9, que estavam preocupados em ir aos religiosos e mostrar-se limpo. Ó Senhor, muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós vamos mais na religião do que no próprio Deus. Muitas vezes estamos presos à religiosidade e ao legalismo e esquecemos do nosso irmão, esquecemos da necessidade do nosso irmão. Mas que essa mensagem nos ensina que a religião foi feita para o homem, não o homem feito para a religião, mas Deus é eterno e sempre eterno. E o Senhor, como eterno, que limpou os 10, que aqui agora, Senhor, façamos a vez do samaritano limpo e te agradecemos por tudo. Te agradecemos por toda a sua boa obra e que seja sempre feita a sua vontade em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém.